só um geralzão do que seria a teoria de cordas, né? A teoria de cordas é o seguinte, a gente tem as moléculas, os átomos, do jeitinho que eu mostrei as partículas, só que as partículas, o elétron, os quarks, não, aquele quadrinho que eu mostrei, não são partículas fundamentais. O que é fundamental são as cordas, tá? Aqui, nessa imagem que eu peguei aqui, eu não achei uma imagem mais bonitinha, mas a gente tem dois tipos de cordas. Uma corda fechada e uma corda aberta. As partículas, como os quarks e o elétron, são cordas abertas, tá? Literalmente uma corda. Essa corda vibra, como a gente sabe lá do colégio, né? Vibração de corda, tem lá as ondas e tudo mais, e tem energia. Essa energia é a partícula. O elétron, o quark, são as outras partículas que nós conhecemos. Então, a parte fundamental são as cordas. As cordas fechadas são o quê? São os fótons, bóson de Higgs, o gluon. Então, são cordas fechadas, né? E aqui tem uma representação de como é que são as cordas em 10 dimensões. Eu estou mostrando uma imagem em 2 dimensões, que é uma imagem de 11 dimensões. Claro que não dá para... O nosso cérebro não consegue ver nem 4 dimensões, mas eu estou, entre aspas, mostrando uma imagem em 11 dimensões, tá? É uma representação de como é que a teoria de cordas, no caso da teoria M, acaba trabalhando, né? Bom, aí nós temos, aí eu coloquei aqui um resumo do resumidinho aqui do que é a teoria de cordas, né? Começa lá na década de 60, aí aparecem várias teorias, e é claro que eu coloquei a teoria M, que foi a teoria que eu trabalhei, em 1995, com um grande físico, que ainda está vivo ainda, o Eduardo Witten, né? Ele vai trabalhar com a teoria M, que é uma teoria de cordas, onde o nosso universo tem 11 dimensões. 10 dimensões espaciais do tempo, que é isso aqui, espaciais, e mais a dimensão do tempo, tá? E nós temos diversos modelos, aqui eu vou mostrar apenas um deles, que é o que eu trabalhei, que é um modelo de universo paralelo do Neil Turek, Paul Steinhardt e Burt Evrut. Eles trabalharam com esse modelo de teoria M, foi o que eu acabei trabalhando, onde nós temos dois universos paralelos, ou seja, nós temos o universo de cá e o nosso universo de cá. E em algum momento esses dois universos se chocaram, se bateram. O ponto de contato do choque dos dois universos paralelos é esse risquinho que eu fiz aqui, não está na imagem original, está no risquinho aqui, e nós chamamos esse ponto de contato dos dois choques Big Bang. Aquele Big Bang, de toda a teoria do Big Bang, de nascimento do universo. Porque no choque, o que nós temos? Quando você bate duas coisas, você tem a propagação da energia. No caso aqui da minha mão, se eu bater aqui, no ponto de contato da minha mão vai ficar quente, né? Então vai dissipar energia, né? O calor aqui na minha mão, de cá, de cá. Pois é, no choque de dois universos paralelos tem a expansão, né? A propagação da energia. E o nome do ponto de contato e da dissipação de energia, produção de galáxias e tudo mais, é o que nós chamamos de Big Bang. Essa é a ideia da teoria M, tá? Então, aqui tem uma outra figura que eu tirei lá da revista Astronomy, de 2009, que o Paul Steinhardt, que é um dos proponentes desse modelo, acabou colocando. E aqui a gente tem um universo que ele acaba chamando de universo equipirótico. O que é um universo equipirótico? O nosso universo, na realidade, é um multiverso com dois universos, e eles, de tempos em tempos, eles batem, produzindo um novo universo, que é o que nós chamamos de Big Bang. Aí eles se separam e as coisas continuam, vamos dizer assim, eternamente, até que as coisas vão se expandindo, se acaba o universo, se acaba por bilhões, trilhões, ou 4 trilhões de anos, a gente não sabe, dentro desse modelo que o Paul Steinhardt colocou. E aí, em algum outro momento, o universo vai lá e pá, se bate de novo, produção do novo universo, Big Bang e tudo mais. Inclusive, uma variante desse modelo tá, o universo bateu aqui, mas e se ele bater aqui e aqui no outro ponto? A gente tem a produção de dois universos, vamos dizer assim, dentro do mesmo universo. Aí nós temos outros modelos de cosmologia quântica também, né? Aqui tem uma, lá do livro do Endless Universe, do Turek, do Steinhardt, tá? Como é que funciona a ideia de universo. E aqui, é claro, eles estão trabalhando com multiverso, ou seja, pelo menos dois universos, né?
e com o universo cíclico. Então, o universo aqui ele é eterno, ou os universos são eternos, tá? Só um detalhe, é claro que eu vou criticar aquilo que eu defendi no passado, mas isso é normal de fazer, tá? A gente não tem evidência observacional do outro universo. E também não temos evidências de que teve um universo anterior ao nosso, antes do Big Bang, ou que o nosso universo se acabou em algum momento no futuro e que nasceu o nosso. A gente não tem nenhuma evidência disso. Isso aqui é um modelo teórico, né? E aí, por último, só para finalizar, eu queria mostrar para vocês o modelo de cosmologia quântica em gravidade teleparalela. O que é isso, né? Traduzindo em português, é um modelo que eu estou trabalhando com teleparalelismo equivalente à relatividade geral. Esse aqui é o modelo, que é um modelo, em outras palavras, eu coloquei essa figura aqui, que é a capa lá da apresentação. O que é isso? A gente sabe, pelo menos a gente ouve bastante por aí, que a relatividade geral diz o que do nosso espaço-tempo? Nosso espaço-tempo é como se fosse vou pegar aqui, como se fosse uma folha, né? E aí a gente tem isso aqui, essas dobrinhas, aí a coisa meio que amassa e tudo mais. O que é esse amassar que nós temos aqui? É a gravidade, é a curvatura do espaço-tempo, tá? Então, isso a gente trabalha bastante com relatividade geral. O teleparalelismo é um outro modelo equivalente à relatividade geral. O que significa isso? Significa que reproduz todos os resultados da relatividade geral, que a gente tem por aí, buracos negros e tudo mais. Só que ela faz a interpretação da gravidade de uma forma geral. O que é a gravidade na relatividade geral? É o efeito da curvatura do espaço-tempo. Quanto mais curvado é o espaço-tempo, maior é a gravidade. Só que a gravidade aqui no teleparalelismo é o quê? É eu pegar o espaço-tempo e fazer isso aqui, ó. Eu pego ele e dou uma torcida. Só. Essa é, entre aspas, a única diferença. Tá, mas isso vai dar o quê no final das contas? Vai dar Alexandre, a curvatura do espaço-tempo é ponto pacífico, foi observada, né? Não. Não houve aquela situação de um eclipse? Do eclipse, exatamente. Aí é que está o ponto interessante, porque é o seguinte, a interpretação, e a gente faz isso bastante dentro da física, a interpretação dentro da relatividade geral bate com a observação. Tá. Bate certinho. Ou seja, a relatividade geral diz que a curvatura do espaço-tempo produz aquilo que o Einstein previu em 1916. Beleza, previu. Mas com teleparalelismo, como esse, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, ao invés de ter curvatura, eu ter torção, eu consigo dar o mesmo fenômeno, a mesma interpretação e a mesma explicação para aquele ângulo da luz lá do eclipse de 1919. Eu consigo explicar igualzinho. Igual o Einstein explicou, eu explico, mas com teleparalelismo. Ou seja, a ideia de curvatura do espaço-tempo, que é uma ideia matemática, a gente trabalha isso com geometria riemanniana, é uma interpretação matemática que a gente faz. Só que a gente pega a parte matemática para explicar o que a gente observa. Beleza, explicou? Relatividade geral faz isso muito bem. Estou vendo o aqui teleparalelismo também. Alexandre, estou vendo aqui que o próprio Einstein declinou, né? Dessa observação? Que até ele buscou outro modelo, você escreveu aqui? Sim. Não, sim. Não que ele negou o modelo da relatividade geral, mas é porque ele, na realidade, ele estava buscando um modelo mais completo do que a relatividade geral. Por quê? Entendi. Aí esse é o próximo passo. 1930, teve um cara chamado Rosen, se não me engano, ele falou o seguinte, olha, com a relatividade geral, é impossível a gente tirar energia gravitacional. Tá, e a gente faz o que com energia gravitacional? Energia gravitacional a gente trabalha com mecânica quântica. Sem energia gravitacional, eu não consigo fazer, entre aspas, nada dentro da física. Sem energia. E se a relatividade geral não me dá energia gravitacional, eu não consigo trabalhar com o início do universo. Eu consigo trabalhar com a evolução do universo e tudo mais, mas eu não consigo trabalhar com o início do universo. A relatividade geral falha no início do universo. E o Einstein, não por esses motivos que eu falei, mas por outros motivos, ele falou, eu preciso generalizar a relatividade geral. Porque nós temos duas formas de trabalhar com espaço-tempo. Com torção, que é esse caso aqui,
e com curvatura. Isso são modelos matemáticos, não são modelos físicos. O Einstein escolheu trabalhar com curvatura, que é o que a gente chama de geometria riemanniana, que é a curvatura. Beleza, deu certo, só que tem alguns problemas que o Einstein acabou vendo, que é a questão de tirar a energia da gravidade. Não dá para fazer isso com a relatividade geral. O Einstein viu que não dava. Eu falei, tá, já que não dá, o Einstein é teórico, então eu tenho que trabalhar com o Einstein falando, preciso generalizar a relatividade geral. E aí ele começou a trabalhar com uma outra teoria que nós chamamos hoje de Einstein-Cartan, que é o quê? Usar um modelo onde eu vou ter curvatura e torção. Juntar os dois. E aí a gente tem um modelo de Einstein-Cartan. Inclusive, até hoje o pessoal acaba trabalhando com esse modelo. Só que o Einstein trabalhou isso, né, chamado teoria do campo unificado, né, mas ele não conseguiu terminar. Qual que é a ideia dele? Juntar a curvatura do espaço-tempo e a torção do espaço-tempo e retirar a energia gravitacional. Isso ele não conseguiu fazer. Aí é claro, tem as brigas teóricas que a gente sempre faz, mas também não dá para fazer isso com o modelo de Einstein-Cartan. Tá? O pessoal faz, mas a briga matemática, não, na minha opinião, não dá para fazer. Aí o que acontece? Tá, mas e se a gente. Porque o problema de tirar a energia gravitacional e a gente fazer cosmologia quântica seria da gente ter essa parte de energia e a coisa não funcionar com a relatividade geral. O que a gente faz? O Einstein colocou curvatura e não deu certo. A gente colocou curvatura e torção, não deu certo. Tá, e se a gente tirar a curvatura, a gente tem o quê? Teleparalelismo equivalente à relatividade geral. Então, o teleparalelismo trabalha apenas com a torção do espaço-tempo. E aí, é claro que eu vou puxar a sardinha para minha brasa, aí a mágica acontece. Fazendo isso, você consegue tirar energia gravitacional do campo gravitacional de uma forma tranquila, coisa que a relatividade geral não dá. Bom, energia gravitacional deu, e eu faço o que com isso? Aplica lá no início do universo. O que dá? E aí foi os trabalhos que eu acabei fazendo, aparece aqui depois, que eu acabei fazendo no mestrado e no doutorado. Eu peguei a energia gravitacional, apliquei dentro da cosmologia, e esse foi o primeiro trabalho, a época aqui na UNB, foi o primeiro trabalho de cosmologia quântica da UNB, em 2017. Eu peguei a energia eu peguei o universo inteiro, peguei a energia gravitacional do universo inteiro, usando o teleparalelismo, joguei o universo inteiro lá para o início. E deu o quê? Deu aquilo que nós chamamos de Big Bang, nascimento do universo. O modelo que eu estou trabalhando, né, não só eu, mas tem milhares de outras pessoas, né, trabalhando com cosmologia quântica com teleparalelismo, o modelo está funcionando. Por exemplo, no meu doutorado, eu acabei a gente tem que acoplar o universo e explicar o universo todo. No meu mestrado, eu consegui, vamos dizer assim, explicar o universo inteiro com teleparalelismo e com gravidade teleparalela, que eu estou chamando aqui. Ô Alexandre, no teu doutorado, o seu doutorado trouxe algo inédito? Trouxe. A ideia é o seguinte: no mestrado eu mostrei como é que o universo funciona, dado que ele nasceu. No doutorado teve várias questões lá, mas a principal, vamos dizer assim, para nossa discussão e se a gente pegar a energia gravitacional do universo todo, comprimir naquilo que nós chamamos de singularidade, dentro da cosmologia quântica da gravidade teleparalela, eu consigo fazer o universo nascer? Consigo. E deu certo. E funcionou. O universo, que foi um dos resultados que eu obtive, pegando só energia gravitacional, lá no início do universo, e, vamos dizer assim, resolvendo as equações, né, bem teórico mesmo, eu consegui demonstrar que a partir daquele... Não foi a partir do falso vácuo quântico metastável, mas, só para simplificar aqui, imagina que essa energia gravitacional tivesse vindo desse falso vácuo quântico metastável. Eu não trabalhei com isso, mas digamos que saia de lá. Saindo a energia gravitacional, a energia gravitacional seria a energia do universo inteiro, eu consegui demonstrar que o próximo passo seria Big Bang. Ou seja, com o teleparalelismo, com a gravidade, lá no início do universo, depois de eu ter demonstrado anteriormente que o universo funciona
com essa gravidade, eu demonstrei também que só com gravidade teleparalela eu consigo fazer o universo nascer. Ou seja, eu expliquei o nascimento, um dos passos do nascimento do universo. Ô, Alexandre, e qual foi a repercussão? Você chegou a publicar em revistas internacionais? Qual foi a reação? Você apanhou ou assim, causou impacto positivo? Apanhei, e até hoje eu continuo apanhando, né? Porque se é natural, é normal a gente apanhar, né? Mas assim, não teve muita repercussão no sentido midiático, né? Mas teve muita repercussão na publicação. Eu vou contar uma historinha de bastidor com relação a essa questão de publicação. A gente fez o artigo para publicar, porque no doutorado uma das regras no doutorado, à época que eu fiz aqui na UNB, era a publicação de um artigo numa revista internacional, tinha lá as qualificações e tudo mais. E a gente mandou o artigo para publicar. Eu digo a gente, eu e meu orientador, que escreveu junto o artigo do doutorado, esse resultado, né? A gente mandou, e eu mandei para. A gente mandou para diversas revistas. A gente mandou para a NET, para a Science, para a GRG, que é a maior revista dentro da área de física teórica, dentro da área de relatividade geral. Negado. A gente gastou, vou arredondar as contas, um ano para publicar um artigo de 6, 7 páginas. Ele foi negado, se eu não me lembro, se eu me lembro bem, acho que foi por 4 ou 5 revistas. Foi negado. Não, aqui não, está errado. Teve negação lá que você falou, está errado, negado. Tá errado o quê? Não, negado. Simplesmente negou. Os referis negaram. Um deles... Alessandro, talvez você não queira responder o que eu vou perguntar e eu vou entender. Você acha que existe preconceito geográfico? Assim, para negar... Assim, essas rejeições vieram do hemisfério norte? Sim, teve do hemisfério norte, a gente mandou para os Estados Unidos inteiro, a gente mandou para uma outra revista chamada European EPR, European Physical Review, se não me engano, acho que é esse. A gente mandou para a Europa também, a gente mandou para todo lado. Na minha opinião, posso estar errado, talvez foi o que aconteceu, foi justamente isso, esse preconceito, mas na minha opinião, pelo que eu vi, teve outros referis, que a gente não sabe quem é, né? Com muitas aspas, quando o referi recebe o artigo, ele não sabe quem é você. Só que quando a gente manda o artigo, a gente publica em um outro local, chamado Archive. E o cara vai lá e pesquisa e sabe quem é a pessoa, né? Então, assim, é um desconhecido com aspas, né? Ou seja, o anonimato não é como deveria ser. Não é. E isso é um problema que não é de hoje, esse é um problema já antigo. Então, na minha opinião, eu acho que não foi por causa disso. Na minha opinião, foi o seguinte, e isso já aconteceu na história da ciência, isso não é novidade. Na minha opinião, foi porque ou o cara estava trabalhando na mesma coisa que eu, porque ele vai corrigir aquilo que ele conhece, né? Está trabalhando na mesma coisa que eu e não estava tendo o resultado que eu obtive. Inclusive, isso saiu em revistas e tudo mais, ali no final dos anos 90, teve um cara que ganhou o Nobel de Física, na área de física de partículas, porque ele recebeu um artigo de 2 colombianos que chegou num resultado chamado renormalização, que a gente tem bastante na mecânica quântica, e ele estava trabalhando com isso. Ele rejeitou os artigos dos colombianos, acho que colombiano ou boliviano, rejeitou os artigos dele e publicou o artigo de renormalização. Anos depois, esse cara que era o referi ganhou o Nobel de Física. Isso o que eu estou contando não é segredo de Estado nem nada, tá público, pesquisando nas revistas, inclusive saiu na Science em 2003, 2004, saiu esse artigo falando disso. Ô, Alessandro, você sabe que o Einstein ficou na geladeira quando ele concluiu a graduação dele, porque um professor dele ficava sacaneando ele, né? Não deixou ele publicar, e quem tirou ele da geladeira, inclusive, foi o Planck, um dos pais da mecânica quântica. Ele publicou o artigo e tudo mais, e não teve repercussão, e aí, porque ficou bastante tempo rodando e tudo mais, o Planck falou, olha, tem muita coisa aqui, bora botar isso para frente, e colocou para frente isso. Então, Planck que meio que empurrou o Einstein para fora do mundo, né? Acabou colocando para fora do mundo. Mas o Einstein teve isso também, né?
porque, só voltando na pergunta, por que eu acho que não teve preconceito? Porque um dos referis, isso foi um negócio, e aí é uma conversa que eu estou deixando pública de bastidor aqui, bastante interessante. Um dos referis respondeu para a gente que o nosso trabalho estava errado, porque, de acordo com o livro do Landau, Teoria de Campo, Landau é um físico bastante conhecido dentro da área que a gente trabalha, né? De acordo com Landau, é impossível tirar energia gravitacional tirar energia do campo gravitacional. Aí eu falei, como assim você negou o trabalho citando o Landau e o livro do Landau? Por que eu estou falando isso? Porque eu escrevi explicitamente as palavras do Landau, o livro, referenciei o livro, porque eu tenho um livro, referenciei o livro e a página do livro. E o cara negou algo que eu estava falando. Aí, o meu orientador, ele é um pouquinho mais cabeça quente do que eu, aí o meu orientador falou, esse cara não sabe nada de física, né? Eu já não sabe nada, ou não sabe nada do seu trabalho, porque não é possível. Eu falei, não, calma, chefe. Não é bem assim. Aí, olhando para trás, eu acho... Aí tem duas coisas. Realmente o cara não sabe o que ele estava falando, ou eu jogo mais para aquele lado. O cara estava trabalhando exatamente com o que a gente estava trabalhando. E queria só negar por negar, e negou o nosso trabalho. Aí depois a gente conseguiu mandar para uma outra revista, e a revista falou, olha, o trabalho de vocês é bom, mas não é aqui o local para publicar. E o editor, gentilmente, mandou para a revista correta, o local correto de publicar, e aí foi publicado o artigo. Né? Aí acabou sendo publicado o artigo. Mas a gente teve muitos meandros aí no meio, tá? Por causa disso. Então, isso é normal que eu digo, porque eu não fui o único. Eu vi colegas tentarem publicar artigos também e sofrerem coisas semelhantes de falar, rapaz, só que a gente jogava assim, na mais boa vontade. Será que esse cara sabe realmente de física? Porque do jeito que ele coloca, porque o referido tem que responder por que está negando, né? Ah, tá errado. Ó. Aí alguns referidos tem que dar um parecer técnico. Tem que dar o parecer técnico, exatamente. E aí tinha alguns pareceres que falavam, olha, ou esse cara não é da área, ou, que era o que a gente mais suspeitava, né? Por causa do exemplo que já teve anteriormente, esse cara é da área, quer negar o trabalho e quer pegar o resultado, dar uma adiantada. Porque no artigo a gente publica, tem todos os resultados, tem a metade das contas, ou seja, você pega aquelas contas ali e refaz, qualquer pessoa chega no resultado que a gente chegou usando as contas que a gente fez. O referi também. Então a gente acaba meio que jogando por aí, né? Vai que teve alguém, né, tentando fazer isso. Então, só para finalizar então essa parte do trabalho que a gente está fazendo, né? Por que eu digo fazendo? Porque ainda continuo trabalhando com isso. O modelo ainda não está pronto completamente. Tem outros modelos que foram por outros caminhos dentro da gravidade teleparalela, que são modelos que a gente chama de gravidade modificada dentro do teleparalelismo. Eu não trabalho com esses modelos, eu trabalho com esse modelo aqui especificamente. E aí está faltando o quê? Está faltando a gente montar um modelo de inflação completo, que eu não fiz isso, eu só mostrei no meu doutorado que tem inflação, mas eu não descrevi a inflação que ocorre. Então, falta descrever isso, falta descrever como é que nasce as partículas, né? Porque eu coloquei universo que não tem partícula, só tem energia gravitacional. E dá para nascer um universo disso. Mas como é que nascem as partículas com massa, que não são os gravitons, né, que a gente poderia chamar, que é uma partícula hipotética, a gente não detectou ainda, que é a partícula da gravidade. Como é que faz para nascer? Falta descrever esse tipo de coisa. Então, falta alguns trabalhos ainda para a gente terminar de fazer. E eu estou trabalhando justamente nisso, dentro dessa cosmologia quântica e gravidade teleparalela. E aí, finalizando...